Boa Noite Pum Pum é disparado o mangá mais famoso do Inio Asano, mangaka que é conhecido pelo seu acervo de histórias bizarras, profundas e reflexivas que deixam qualquer um que leia completamente quebrado da cachola, com uma arte inconfundível e super característica que mescla um realismo estilizado com símbolos simples mas extremamente marcantes. Mas não é só na estética que as obras dele se destacam, já que as decisões narrativas do autor são sempre muito peculiares, digamos, o que torna boa parte, se não todas as suas criações, uma confusão de simbolismos e mensagens subliminares. E Boa Noite Pum Pum, se na sua masterpiece não só não escapa dessas características, como pelo contrário, as extrapola mais do que qualquer outro trabalho do autor, sendo cheio de simbolismos, temas e personagens estranhos pra porra que vão desde um professor bizarrinho e excêntrico até esse mano aí. Esse é engraçado. Essa não é uma obra pra alguém despreparado, esse passarinho bonitinho aí vai destruir o seu psicológico, moleque. Vamos então falar sobre. Pum Pum é um garoto de seus 12 anos que é representado pela figura de um pássaro, assim como o restante da sua família. E se isso a princípio causa uma certa estranheza, não se preocupa, porque com o decorrer dos primeiros capítulos você vai perceber que é aí que tá o charme do mangá. Além disso, todas as falas dele são representadas por textos brancos em quadros pretos. E o interessante sobre essa decisão é não só o destaque que ela dá às falas dele, mas como ela dá uma sensação de que ele é quase que um ser diferente de todos os outros da história. O mangá começa com o Pum Pum na escola e é quando a gente tem a chegada da Aiko, a aluna transferida. E logo que ele a vê, ele se apaixona à primeira vista por ela. O Henrique do Quadro em Branco disse no seu vídeo sobre, ótimo vídeo inclusive, vou deixar na descrição, que a ideia do Inio Asano, partindo desse clichê tão conhecido, era ver o quão caótico ele conseguiria tornar a história a partir daí, o quanto que ele conseguiria destruir. E cara, se essa não for a melhor forma de descrever, é uma delas. Logo de cara a gente vê que essa Aiko é tão peculiar quanto o próprio Pum Pum, sendo que na primeira interação deles ela já sai falando de como um dia a Terra vai ficar inabitável e a humanidade vai ter que colonizar outros planetas. E isso pilha tanto o moleque que ele decide que quer estudar o espaço quando ele crescer. Ele quer ajudar a humanidade na colonização e assim conquistar o coração da Aiko, que bonitinho. Mas a vida não é tão simples assim, muito menos alegre. Os pais do Pum Pum viviam brigando o tempo todo, e ele estava até acostumado com isso. Quando acontecia ele cantava querido Deus, brilha, brilha lá no céu, assim como seu tio ensinou. E Deus aparecia e aconselhava ele. Sim, esse mano aí é o Deus do Pum Pum. Mas as coisas mudam um pouco num dia em que, ao acordar, ele se depara com essa cena aí. Depois disso, o Yuichi, o tio do Pum Pum, passa a tomar conta dele enquanto a mãe dele tá no hospital. Na escola, ele mente pra classe sobre o sonho dele de ser astrônomo por medo de ser zombado pelos colegas. A Aiko descobre e confronta ele, chamando ele de covarde, não numa zombaria, mas num incentivo pra que ele siga o seu sonho verdadeiro. Nesse momento, ele diz pra ela que mesmo que ele não consiga salvar todo mundo da extinção, ele quer salvar ao menos ela. E ele então confessa o seu amor, ao qual ela retribui dando um beijo nele. E nessa hora, a gente tem a impressão de que essa história pode ser feliz. Talvez Boa Noite Pum Pum não seja uma história de tristeza, talvez ela seja uma narrativa de amor, de esperança, mas não é. Não se deixe enganar pelo começo alegre, porque a grande verdade é que Boa Noite Pum Pum é uma história de desespero. Porque nos próximos capítulos o Inio Asano faz questão de nos mostrar como as coisas mais triviais podem pouco a pouco se transformar em eventos cada vez mais sombrios e cada vez mais trágicos, muitos deles irreversíveis. Ao longo do mangá o Pum Pum cresce e a gente acompanha ele por toda a sua adolescência até a sua fase adulta. As mudanças, a evolução dos seus pensamentos, as tendências das suas atitudes, as consequências das suas ações na sua vida, a forma como seus sonhos se modificam, se distorcem, se quebram e se metamorfizam em coisas totalmente fora do que esperamos no começo. Aquilo que trazia felicidade, alegria e esperança pra ele um dia, de repente se tornando num sentimento constante e cumulativo de medo e ansiedade. Vemos um exemplo disso ainda nos primeiros capítulos, quando mesmo apaixonado pela Aiko, o Pum Pum vê o amor dela se tornar um fardo pra ele. Ele tem medo das palavras que ela usa, da ideia de precisar amar ela pra sempre, do que é o pra sempre dela, do que ela vai fazer com ele se ele trair ela de novo. Ele ama a Aiko, mas ao mesmo tempo ele tem medo do amor dela, ele tem medo dela. E isso se intensifica pouco depois no evento com a mãe dela, que é membro de uma seita bizarra, batendo na porta do Pum Pum junto da menina e arrumando briga com o tio dele. Nisso a Aiko sai chorando e o Pum Pum vai atrás dela. E é quando ele faz uma promessa. A promessa de fugir com ela pra ilha de Kagoshima um dia. Promessa essa que, segundo ela, se ele quebrar, ela vai matar ele. E logo de cara ele sente que não vai conseguir cumprir essa promessa, mas caralho, como é que ele vai contar pra ela depois de uma ameaça dessas? E ele fica tão desesperado com essa promessa que mais pra frente, quando ele vai pra uma fábrica abandonada
junto dos amigos depois de ver uma gravação bizarra de um maluco no meio de uma fita de pornô. Rola um incêndio no lugar por culpa desse garoto, o Seki, e ficando preso no local junto da Aiko e do Shimizu, o Pum Pum sobrevive por conta de uma chuva que apaga o incêndio, mas ele não consegue sentir alívio, porque estar vivo significava que ele teria que cumprir a promessa dele com a Aiko ou morrer à maneira dela, que ele não faz ideia do que seria. E eu quero agora tirar essa próxima parte do vídeo pra falar sobre o rumo da obra, então eu já deixo aqui um aviso de spoilers de acontecimentos do mangá inteiro. Se você não quiser, para por aqui o vídeo, porque daqui pra frente a gente vai falar de por que Boa Noite Pum Pum é horroroso. O ciclo familiar do Pum Pum é uma verdadeira bagunça. O seu tio é a coisa mais próxima de uma figura paterna que o garoto tem ao longo da obra inteira, mas isso não salva o Yuichi de ser um completo desajustado, se envolvendo com a Midori, uma garçonete muito mais jovem do que ele, mas que o remetia tanto a uns traumas do passado que deixa ele num dilema que chega ao ponto do maluco cogitar se matar, coisa que ele não consegue fazer. Ainda dentro da família do Pum Pum temos a mãe dele, e ela é uma personagem difícil. Ela é escandalosa, ela é egoísta e é meio maluca também. Inclusive, mais pra frente a gente descobre que o dia que o pai do Pum Pum agrediu ela foi depois dela puxar uma faca dizendo que ia se matar junto do filho. E fora os ocasionais surtos dela, um grande evento ocorre quando no ano em que o Pum Pum entra no ensino médio ela descobre que tá com câncer, e 2 anos depois encontra o seu fim em casa, junto do filho e da Midori. Em seu leito de morte ela pergunta se o Pum Pum ainda odeia ela e diz que seria justo, já que ela fez tantas coisas horríveis com ele. Ela chora e diz que tá com medo de morrer, antes de fechar os seus olhos pela última vez. E ainda que tenha sido perdoada, nem mesmo no último momento, Pum Pum foi capaz de amar sua mãe. Quanto ao seu pai, o Pum Pum até gostava dele, mas não demora muito pra ele perceber que o homem era um grande imbecil e mentiroso. Ele marca muito pouca presença depois de ser tirado de casa e quando aparece não faz grandes coisas. Saindo do ciclo familiar, boa parte do desenrolar da obra gira em torno da obsessão do Pum Pum pela Aiko. Depois do evento do incêndio na fábrica, ainda criança ela tinha marcado numa praça com ele, mas no mesmo dia a mãe dele tinha se acidentado e ele teve que ir no hospital junto do tio. E eles chegam a se falar de novo, 2 anos depois, quando o Pum Pum faz uma aposta por ela com um garoto que ela tava namorando, o Yaguchi. E o garoto perde a aposta, mas mesmo que ele ganhasse, a Aiko ainda amava o Pum Pum. Mas quando, após a derrota do garoto, ela tenta se reaproximar dele, mesmo a contragosto, ele a rejeita. E 4 anos se passam sem que os dois se vejam e é quando, morando sozinho, ele toma uma decisão, que se 2 anos depois, quando ele renovasse o contrato do quarto, nada tivesse mudado, ele se mataria. E em meio a todo esse dilema, entra em cena uma outra personagem, a Sachi. A Sachi faz uma aparição no dia da fábrica abandonada, mas ela só surge com mais destaque quando o Pum Pum tá no ensino médio. Ela é uma artista barra mangaka mais velha que ele, que é amiga da irmã de uma garota com quem ele se envolveu no colégio. Mas a relevância real da Sachi vem 2 anos depois, quando ela e o Pum Pum se reencontram no bar e começam um projeto de um mangá juntos. Em meio a isso, ela se apaixona por ele e ele também, mas não importa o quanto tente, ele não consegue esquecer da Aiko. Mais 2 anos se passam e as tentativas da Sachi de suceder com o mangá são sempre frustradas pelo editor. Tudo tá um caos na vida dela e do Pum Pum, e é quando o Pum Pum reencontra a Aiko, tudo se volta pra ela de novo. Eles conversam e ele descobre que ela tá trabalhando como modelo e ela parece radiante. Nesse ponto da obra, os dois têm namorados e tanto ela quanto o Pum Pum dizem que estão bem felizes com as suas vidas. No caso dele, a gente sabe que é mentira, até porque nesse ponto da obra ele já tava ferrado da cabeça. E a máscara dele não dura muito tempo, e depois de se forçar na Aiko num dia, em outro ele confessa pra ela que tá na merda, ao que ela admite logo em seguida que ela também tá. E os dois até tentam construir uma relação a partir daí, mas a essa altura eles estão quebrados demais pra isso. E depois de um incidente bizarro que termina com o Pum Pum matando a mãe da Aiko depois da mulher apunhalar a filha, eles só condenam ainda mais os seus destinos. Nesse ponto, a Aiko se torna completamente dependente do Pum Pum, ao passo em que ele vai ficando cada vez mais tóxico e agressivo com ela. A conclusão do mangá é tão pesada quanto se esperaria. O Pum Pum e a Aiko vão pra Kagoshima. Ele enfim cumpre a promessa que ele fez pra ela, mas ele tá completamente surtado. Ele enforca a Aiko com uma corda e quase mata ela. E como se pra terminar de ferrar com tudo, chega na mídia a notícia da morte da mãe dela, fazendo com que ela e o Pum Pum tenham que seguir fugindo. Mas nessa altura os dois estão só se deteriorando cada vez mais. E quanto mais eles tentam escapar da realidade maldita, visceral e miserável, mais palpável ela se torna. Até que... com a Aiko morta, tudo perde o sentido, e não demora muito pro Pum Pum tentar se matar também, mas ele não consegue. E é quando a Sachi encontra ele e o leva pra casa, e se revelando a narradora do mangá, deixa claro pra nós que nunca mais vai deixar ele fugir dela. Logo em seguida a polícia vai até ele, mas no fim, pra sua sorte, ele acaba só tendo que cumprir condicional. O mangá termina com ele se conformando com seu novo estado e seguindo com a sua vida, enquanto o ciclo que se encerrou entre ele e a Aiko tem início novamente com novos rostos.
Eu propositalmente deixei fora alguns pontos da obra pro vídeo não ficar gigante, tipo o passado do Yuichi, o rumo dele com a Midori, a cena dela abusando do Pum Pum na cafeteria, a Aiko sendo transfóbica de graça, que eu juro que são míseros 3 quadros que foram suficientes pra acabar com a minha empatia por ela e pelo Pum Pum, a gravidez da Sachi, a lore do Seiki com o Shimizu, o lance todo do Pegasus e do culto dele que francamente eu até li, mas não tive saco pra tentar entender, me desculpa. No mais, Boa Noite Pum Pum é uma experiência inigualável e certamente é uma obra que fica na sua cabeça por um bom tempo depois que você termina de ler. E é isso, esse foi o vídeo, obrigado por assistir até aqui, se gostou deixa um like, se inscreve para não perder os próximos, me segue no Insta para atualizações e é nóis, falou!